A cada 7 anos, todas as células da epiderme morrem, disseram-me. Hoje não há sobre meu corpo nenhuma célula tocada contra a vontade. A biologia se faz tão limitada aos assuntos de alma. Não me importam os 7 anos, se minhas células morrem todos os dias. O que é o sentimento de incompletude diante de algo tão natural quanto o sexo? Esse é um literamake definitivamente diferente. Não só porque eu não tenho o livro na mão, mas a capa está aí em algum lugar, e nem porque eu já comecei a gravar pela metade. O tema deste livro que eu comento agora é assexualidade, e mais que isso. Esse livro é meu. Fui eu que escrevi. Todo Mundo Gosta de Sexo teve uma jornada tão tumultuada quanto é a vida de uma pessoa que tenta se compreender sexualmente num mundo movido a sexo, quando ela não é. Ele já teve outro nome, ele já teve outra formatação e hoje ele nasce definitivamente como um livro bem resolvido, como eu sou hoje. Mas nem sempre foi assim. É irônico o quanto a arte imita a vida e a vida imita a arte. Essa é uma frase pronta, eu sei disso, mas ela tem um significado todo especial quando a gente se sente metade em andamento, metade ainda tão no começo. O fato é que o livro, ele carrega esse nome bastante instigante, justamente para que as pessoas sejam movidas pela curiosidade para entender que não, nem todo mundo gosta de sexo. A sexualidade é um tema que, por incrível que pareça, é tabu. O mesmo mundo que quer proibir discussões sobre educação sexual nas escolas é aquele que exclui assexuais como aberrações. Eu sei, eu senti na pele. Quando eu resolvi escrever esse livro, eu tinha acabado de me assumir e foi uma busca de mais de 30 anos na minha vida, entender quem eu era e o que eu sentia. Quando eu finalmente me entendi, isso não foi menos avassalador, porque ao mesmo tempo em que eu finalmente sabia quem eu era, o que eu queria, o que eu gostava e como eu me sentia, eu também entendi que talvez eu jamais fosse ser compreendida. Eu imediatamente me senti excluída de tudo, da própria condição humana, porque é difícil entender quem não gosta de sexo. É importante que vocês compreendam que a sexualidade, ela tem vários caminhos, vários espectros, várias pessoas que têm sentimentos completamente dissonantes uma das outras e que são igualmente assexuais. E por que isso? Porque a assexualidade abarca vários tipos de gosto, de atitude diante do sexo. Isso não significa abstinência. Antes que me perguntem, a sexualidade não é problema hormonal, não é uma simples escolha, não é uma fase. Ninguém tem fase assexual. As pessoas podem ter fases em que elas não estão a fim de fazer sexo. Normal. Isso não as torna assexuais, tá? Porque quem faz voto de castidade não é o assexual. O assexual pode fazer sexo. Nada proíbe um assexual de fazer sexo. A assexualidade é a ausência de atração sexual. Assim como o heterossexual sente atração pelo sexo oposto. O homossexual sente atração pelo mesmo sexo. O bissexual sente atração pelos dois sexos. O assexual não sente atração por nenhum. Portanto, não existem assexuais heterossexuais, assexuais bissexuais, assexuais homossexuais. Se a pessoa é assexual, ela é apenas assexual. Ela não sente atração. Isso impede ela de se apaixonar? De jeito nenhum. Se relacionar? Também não. Não existe nenhum impedimento físico para que um assexual se envolva com outras pessoas. Não existe nenhum impedimento hormonal para que um assexual se relacione com outras pessoas.
E isso gera uma dúvida danada, porque se eu surjo dizendo que eu estou gostando de alguém, as pessoas podem me olhar e dizer, mas tu não era assexual? Sim, eu continuo sendo. Gostar de alguém não significa necessariamente assexualidade. Quer dizer, heterossexualidade, ou bissexualidade, ou enfim, homossexualidade. O que precisa se entender, acima de tudo, é que por mais que seja uma sexualidade dissonante, daquilo que se entende por normal, ela ainda tem aspectos absolutamente corriqueiros. A gente se apaixona, a gente sente vontade de estar com alguém, a gente se sente atraído por uma pessoa pelo que ela é e não pela vontade de se relacionar sexualmente com ela. É aí que entra o grande desafio das pessoas compreenderem que é possível, sim, um relacionamento amoroso que não se destine exclusivamente ao prazer sexual ou que não se inicie através dele. Por isso que assexuais também podem se relacionar sexualmente, nada impede. Esse livro é separado em várias pequenas categorias que tratam um pouco de cada experiência. Eu falo do meu nascimento e do meu renascimento enquanto ser humano, enquanto ser assexual, num mundo altamente sexualizado. E eu digo aqui, descumpri o pacto, neguei-me. Preço alto paga quem nega aquilo que chamam de normal. Fiel a mim fui, mas não saí ilesa. A mutilação de meu corpo fez-se em minhas próprias mãos. Neguei o sexo, fui penetrada pela dor. Porque ninguém sai impune da ousadia de ser diferente. A gênese da vida se dá quando é a gente que se sente vivo. É importante que se entenda que a sensação de incompletude, a sensação de não pertencimento, ela é altamente danosa para a nossa saúde mental. E isso pode gerar consequências bem graves para quando a gente não é aceito, quando a gente é rejeitado, quando as pessoas nem fazem questão de compreender aquilo que se passa com a gente. E eu percebi isso principalmente depois que eu me assumi, o quanto ainda é difícil para as pessoas compreenderem um fenômeno de não falar só de sexo, de não gostar de sexo. Isso é uma coisa que eu exponho no livro, inclusive, o quanto o sexo permeia os assuntos mais básicos, assim, os momentos de interação social. Muito se fala de sexo. Piadinha de sexo no almoço de domingo em família. Quem nunca? A gente é testemunha do quanto o sexo norteia tanta coisa da vida. E quando a gente não é norteado por ele, tudo parece incompleto, estranho, fora do padrão. É por isso que é tão difícil se entender e se assumir assexual. A nossa morte se dá por sufocamento. Isso é uma das coisas que eu trago no livro. O quanto nós somos vistos, tratados como seres completamente anormais. Como assim não gosta de sexo? Como assim não sente atração sexual? Não sinto. Isso me faz diferente, mas não me faz errada. Porque a nossa atração, os nossos afetos, eles não são necessariamente ditados por questões físicas, corporais. Meu corpo funciona perfeitamente. A minha diferença, o que muda da minha reação às coisas ditas normais em relação às demais pessoas, é que a minha sexualidade me diz que eu não sinto vontade de me relacionar com outras pessoas. Fora isso, não existe nada de diferente em mim que tem em vocês. A garotinha que um dia abriria sua florzinha ao homem certo, nunca veio. Que nunca veio. Eu passei a vida inteira ouvindo que era só achar a pessoa certa. Quem é essa pessoa que vejo no espelho? De quem é esse sorriso torto, essa expressão tão pobre?
de quem não se reconheceria nem com um manual de instrução. É difícil se reconhecer no espelho quando todo mundo diz que a gente é aberração. Eu demorei muito e eu não tenho certeza ainda se eu consegui. Por isso que esse livro nasceu como uma necessidade de gritar ao mundo: eu não sou diferente. Eu sinto diferente, mas eu não sou. Eu sou um ser humano como qualquer outro, que se apaixona, que tem sonhos, que tem vontades, que tem desejos, que tem tudo. Eu só não tenho atração sexual. Por que a rejeição? Por que é tão difícil se ser diferente no mundo feito de pessoas diferentes? Ninguém é igual. Por que para mim é tão difícil conviver com essa minha diferença? Pode não parecer, até as pessoas podem dizer: eu nunca rejeitei um assexual, mas quantos assexuais vocês conhecem? Quantas pessoas têm coragem de vir a público e gritar: eu sou assexual? Pouquíssimas, quase ninguém, talvez. Eu achava que ia ser tranquilo, que eu ia me assumir e as pessoas iam compreender, iam querer entender, querer ver como é que funciona. E, na verdade, a primeira coisa que me aconteceu quando eu me assumi foi ser rejeitada em editais para a comunidade LGBT. Eu não pertencia. A letra A não faz parte. Como assim não faz parte? O A tá na sigla. A sexualidade é uma sexualidade dissonante do que se tem por normal. Foi para defender os diferentes que a comunidade nasceu, não foi? E de repente, eu não sou normal. Por quê? Essa é uma explicação que ninguém nunca me deu. Eu já me deparei com comentários bem maldosos, dizendo que a sexualidade não é uma sexualidade. Então é o quê? É uma marca de shampoo? É uma sexualidade. E quem não reconhece é porque não sabe o que é. É porque não conhece a própria dinâmica dessa orientação sexual. É porque não tem informação e não quer admitir a própria ignorância. E aí atribui aos assexuais a sua falta de informação, tirando de nós o direito de uma identidade. Eu sei muito bem quem eu sou e do que eu gosto. Não vai ser uma pessoa que desconhece a minha situação que vai me dizer quem eu sou e do que eu gosto. É por isso que a informação é tudo. E é por isso que eu me expus a esse ponto de escrever esse livro, para que as pessoas entendam que não existe nada de bizarro nisso, nada de anormal nisso, e que sim, é uma orientação sexual e como tal merece respeito. Pernas raspadas, pelos em lugar nenhum, peitos, na ausência se usava algodão. Porque aos 12 era preciso chamar atenção, tempo de chegada da menstruação, tempo de perder a inocência, beijar na boca, conquistar garotos, se apaixonar perdidamente. Tempo de planejar um futuro mais do que certo. É o destino que me impôs o útero. Batom, unhas pintadas, competição de rebolado. Quem perderia a virgindade primeiro? A cobrança do sexo é constante. Desde o nosso nascimento. Vocês podem até não acreditar, mas é verdade. Que tipo de gente era eu? Até então eu não sabia quem eu era. E que adolescente sabe, mas adolescentes que não querem sexo sabem menos ainda. E agora eu já não tinha mais aquele pouquinho que eu poderia entender um dia. Acuada. Presa entre gargalhadas, cenas explícitas na televisão. Acuada. Todos olhando pra mim, encolhida no sofá. Vai, fica com tesão. Vai, admite que quer dar. Vai, a gente chama alguém. Vai, a gente paga. Vai, tem uma cama logo ali. Vai, tem camisinha no banheiro. Vai, tem plateia. Vai, já passou da idade. Se trepar hoje, ganha folga na segunda pra se recuperar. A expectativa. Vai, certeza que você está gostando daquilo.
Por que eu sou obrigada? Eu não chamo o livro como um ato de coragem. Eu diria mais como um ato de desespero. Porque eu precisava que as pessoas entendessem que a minha anormalidade é normal. E eu sou muito grata à editora Oia, que trouxe esse livro à vida depois de tantos problemas no caminho, que me permitiu gritar aos quatro ventos: a sexualidade existe, eu não sou anormal. Nós existimos, nós temos direito de existir e direito de falar sobre nós. Por mais que para algumas pessoas a gente pareça meio estranho, porque a gente vive num mundo movido a sexo e a gente não é, mas acreditem, tem muito mais assexual no mundo do que vocês possam imaginar. E não só pessoas que vivem uma sexualidade completamente abstêmia, mas pessoas que têm as suas limitações, as suas seguranças dentro de uma insegurança. Nós existimos. Somos muitos. Talvez tenha muita gente por aí que nem imagina que tenha direito de dizer não. Nem todo mundo recebe o privilégio de se compreender desde cedo. Isso é muito causado pela desinformação. E eu quero, com esse livro, que todos entendam e possam se entender. E respeitar os outros. Porque ninguém é obrigado. O sexo não pode ser uma imposição, tem que ser uma escolha. É um direito de dizer sim e um direito de dizer não. Por isso que esse livro é uma grande provocação. Toda sexta-feira elas batem com a Gillette no box do banheiro, contatinho no celular, buffet da trepada do dia. Eu de camarote nas redes sociais entendendo exatamente como devem se sentir os alienígenas observando os terráqueos sem entender porra nenhuma. Anos e anos e anos e anos perseguindo os ideais, as etiquetas dos convívios sociais e fugindo, fingindo, me despedaçando, me fragmentando. Anos e anos e anos e anos descaracterizando minha existência não existente. Minha resistência não resistente. Minha desistência negada. Em 2 vias, reconhecidas em sanatório. Persegui, feito louca. Feito louca. Todo mundo gosta de sexo. Eu nunca fui todo mundo. Pela Oia Editora, em breve. Conto com vocês para conhecer melhor esse livro autobiográfico poético sobre a sexualidade. Quem sabe a gente espalha informação por aí. Beijos e até a próxima.